comunidade de dentro e fora do país. Esta edição, para a sua maior comunidade, está a ser transmitida em simultâneo com as nossas plataformas online, com especial destaque para o Facebook, por onde poderá partilhar para que mais pessoas tenham acesso à informação. Bem-vindo! Para abrir este bloco noticioso, uma notícia sobre a migração na vizinha África do Sul. O Serviço Nacional de Migração diz que a procura por passaporte de mineiro e também de trabalhador sazonal terá aumentado nos últimos dias. Com ataques xenófobos a assolar estrangeiros a residir e trabalhar na África do Sul, muitos são trabalhadores sazonais e mineiros à procura do documento de viagem nos últimos dias. Entretanto, o porta-voz da Direção Provincial de Imigração na cidade de Maputo, Felizardo Jamaca, diz que este documento não é um passaporte de emissão geral e esclarece. O documento de viagem para mineiros e trabalhadores sazonais não é um passaporte de emissão geral, nem pode ser solicitado por qualquer cidadão. Trata-se de um documento especial emitido exclusivamente para cidadãos nacionais que exerçam legalmente a atividade nas minas ou nas explorações agrícolas da República da África do Sul, visando facilitar a permanência e a circulação entre os dois países. Sendo assim, antes de dirigirem-se aos nossos serviços, os cidadãos interessados devem, em primeiro lugar, formalizar a sua situação laboral junto à agência TEBA, entidade esta que assegura o recrutamento e a gestão administrativa dos trabalhadores mineiros e sazonais. Concluindo este processo, compete à Direção do Trabalho Migratório do Ministério do Trabalho emitir a respectiva autorização, documento indispensável para que a Direção Provincial de Imigração da cidade de Maputo possa proceder com a emissão do documento de viagem, vulgo passaporte castanho. A emissão do famoso passaporte castanho tem os seus requisitos a serem apresentados segundo Jamaca. A Direção Provincial de Imigração da cidade de Maputo alerta para que nenhum cidadão que não reúna esses requisitos poderá se beneficiar deste documento sem cumprir aqui os requisitos previamente estabelecidos, pelo que desencoraja deslocações desnecessárias aos nossos serviços sem a devida autorização pela entidade competente. Igualmente, apelamos aos cidadãos para que não recorram a intermediários nem efetuem pagamentos ilícitos para a emissão deste documento. Já no cômputo geral, o número de utentes que procuram tratar passaporte aumentou de 400 para 600 nos últimos dias na cidade de Maputo. Tivemos um aumento significativo. Neste momento estamos a atender diariamente 600 pessoas. Antigamente atendíamos 400. E nas brigadas móveis estamos a atender por cada dia 100 a 80, cerca de 80 a 100 pessoas, cidadãos que vão à procura dos nossos serviços. Antigamente não tínhamos essa demanda nas brigadas, atendíamos diariamente 20 a 30 cidadãos por dia, mas tanto nas brigadas móveis, assim como na Direção Provincial de Imigração da cidade de Maputo, aumentou a procura. Os cidadãos têm agendado, como podem ver, as nossas instalações estão cheias, tem cidadãos que estão mesmo à procura do passaporte nacional. Na ocasião, a migração apresentou à imprensa os passaportes existentes e chamou a atenção para evitar possíveis fraudes na sua aquisição. E em termos de imigração de mineração ilegal na vizinha África do Sul, há 56 cidadãos moçambicanos entre os 217 garimpeiros detidos pela polícia sul-africana. A polícia sul-africana, junto com outras forças, prenderam 217 garimpeiros que praticavam a mineração ilegal nas minas de Rosberg e Cross, na província de Gauteng. Na operação, 56 moçambicanos foram detidos, entre outras pessoas de nacionalidade zimbabuiana e Lesoto. Foi illegal mining. Dos detidos, 107 são cidadãos de Lesoto, 56 são moçambicanos, 4 são zimbabuianos e mais de 21 são sul-africanos. Entre os cidadãos sul-africanos, foi identificado um indivíduo que tinha na sua posse mais de 120 munições, enquanto outros 4 são apontados por permanência ilegal no país. De acordo com o porta-voz da polícia daquele país, esta operação surge depois de várias sensibilizações feitas pelas forças policiais. Trabalhamos em conjunto no monitoramento das atividades e concluímos que este
era o momento adequado para intervir e retirar as pessoas do local. As autoridades apreenderam armas, munições e equipamento de mineração. Também foram detidos 2 suspeitos de facilitar a permanência ilegal de imigrantes. A ação integra a Operação Prosper do combate à criminalidade. E olhando para a violência contra imigrantes, o Terminal da Junta está finalmente aliviado após semanas de pressão por causa dos estrangeiros vítimas da xenofobia na África do Sul. Já se passa cerca de uma semana após o registro de chegada massiva de cidadãos oriundos da vizinha África do Sul, vítimas de atos xenófobos que apoquentava aquele país. Mas hoje o Terminal Interprovincial e Internacional da Junta já respira de alívio. Neste ponto já é possível notar uma circulação bem como mobilidade normal após 2 semanas de intensa chegada. A visita ao terminal visou verificar in loco se ainda se registava uma chegada massiva de cidadãos moçambicanos fugidos da violência xenófoba sul-africana, onde o representante Raul Estevão garantiu que o movimento de passageiros se encontra dentro da normalidade. De facto, o movimento reduziu muito das pessoas. Como forma de aliviar o fluxo de passageiros que pretendiam seguir viagem ao Malawi pela fronteira de Tete, optou-se por descongestionar o terminal utilizando veículos que habitualmente têm destino a outras províncias. A medida visou garantir uma melhor distribuição dos viajantes e evitar congestionamentos na principal via de acesso. Isso tudo porque nós tentamos paralisar algumas rotas, isto é, que é Beira, Quilimane, Nampula. Isto tudo para dar o avanço das pessoas de Tete. Então todas as rotas já tinham se paralisado quase há 2 semanas, para podermos ter essas viaturas para ajudar mais para a parte de Tete. Ainda segundo o responsável deste terminal interprovincial e internacional da Junta, as pessoas vão sendo evacuadas de forma paulatina, sobrando apenas os cidadãos de nacionalidades malauianas que ainda encontram-se abrigadas neste ponto. Sua fonte de sobrevivência são apoios de boa vontade que vão chegando dia após dia por pessoas de boa fé, como se pode ilustrar lá a fundo. Questionado sobre o apoio aos regressados, Raul explicou que, embora anteriormente fossem visíveis brigadas móveis de entidades públicas, como as do setor da saúde, da Direção Nacional de Identificação Civil e do Sename, atualmente já não se registram essas equipas do terminal. A medida parece refletir a redução da pressão migratória. A Brigada de Saúde é dirigida para o Ministério de Saúde. Apareceram nos dias que era um tempo de pico. De facto, deram algumas assistências às pessoas. Há certas pessoas que vinham lá um pouco incomodadas, devido a dormir fora, no ar livre, e com crianças. Eles fizeram o papel deles, mas como já o movimento reduziu e pronto, eles já não estão aqui. Apesar da atual estabilidade no posto fronteiriço, a situação do outro lado da fronteira continua a ser vista com preocupação por ativistas e comunidades afetadas. Portanto, já reduziu a pressão por parte das vítimas da xenofobia na vizinha África do Sul no terminal interprovincial da Junta. Seguimos com mais atualização noticiosa e desta feita arrumamos a zona norte do país, onde o Tribunal Judicial de Mecanhelas, na província de Niassa, condena 3 cidadãos por penas que variam de 2 a 3 anos de prisão por união prematura. O Tribunal Judicial do Distrito de Mecanhelas, no Niassa, proferiu sentença contra 3 cidadãos considerados culpados pelos crimes de união prematura e de autorização e incentivo à união de uma criança de 17 anos. De acordo com a decisão, as penas aplicadas variam entre 2 e 4 anos de prisão, convertíveis em multa diária entre 100 e 150 meticais, conforme a responsabilidade individual de cada arguido. Entre os condenados, encontra-se o jovem de 22 anos que viveu em união com a menor
o pai do jovem e o pai da vítima por terem participado e permitido a concretização da união. Na leitura da sentença, o juiz da causa, Rodolfo Rocha, afirmou que o Tribunal Judicial de Micanhelas, no Niassa, considerou provas as acusações apresentadas durante o julgamento, concluindo que os arguidos tiveram participação direta na consumação dos fatos. O magistrado destacou que a legislação moçambicana protege os direitos da criança e proíbe qualquer ato que favoreça ou legitime uniões prematuras, acrescentando que a decisão visa responsabilizar os envolvidos e reforçar a prevenção deste tipo de crime. Para os arguidos Antônio Dinés e Alberto Manaia, há uma pena de 24 meses de prisão e 12 meses de multa. A taxa diária mínima de 150 meticais pela prática em autoria material e na forma consumada o crime de autorização e incentivo para a união. Atriz Antônio, há uma pena de 4 anos de prisão e 16 meses de multa. A quantia de taxa diária mínima de 100 meticais. Em entrevista após a leitura da sentença, o procurador do distrito de Micanhelas, no Niassa, Matias Ribeiro Nalocolela, considerou que a decisão representa um sinal claro de que a justiça não tolerará práticas que tentam contra os direitos da criança. Segundo o magistrado, as uniões prematuras comprometem o futuro dos menores, favorecem o abandono escolar, aumento dos riscos para a saúde e perpetua ciclos de pobreza e violência. Foram acusados pelo Ministério Público e uma vez provado, e o Ministério Público sauda a decisão do Tribunal, dado que visa desencorajar as próximas ocorrências do tipo legal do crime. O caso constitui mais um marco no combate às uniões prematuras no distrito de Micanhelas, no Niassa, e reforça a determinação das autoridades judiciais em garantir o cumprimento da lei e a proteção integral dos direitos das crianças. E na página da sociedade, olhamos para a criminalidade em Maputo. Munícipes denunciam onda de criminalidade no bairro Luís Cabral, na cidade capital. O roubo de peças de viaturas estacionadas na via pública continua a preocupar automobilistas e trabalhadores ao longo da Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo. Segundo os que exercem atividades naquela zona, os furtos acontecem com frequência, ao ponto de muitos proprietários recearem deixar suas viaturas estacionadas naquele ponto. Na verdade, nós passamos mal. Por exemplo, quando você estaciona um carro aqui, só de alguns minutos, quando você volta, pode apanhar que já tiraram um espelho, tá vendo? Já quase muitas pessoas reclamam por causa dessas coisas. Já, você basta deixar o carro, praticamente, basta você sair, a sua volta já apanha que já tiraram uma peça. Já, isso aí nós passamos mal, na verdade, por causa disso. Sim, uma vez encontrei um jovem, até ele foi porrada por estar ali encontrado, não sei, estava a tentar tirar o espelho, o jovem acabaram levando com polícia por causa dessas coisas. Já, meus tios, e tal, já fomos vítimas disso, e não é digno. Vamos supor uma coisa, se eu lhe encontrasse e não fizesse justiça perante a PRM com minhas mãos, o que seria isso para um filho de dono? Mas tem mãe, tem pai. É ser humano como nós somos. Como é que eu vou justificar isso, minha mãe? Os entrevistados afirmam ainda que os suspeitos agem sem receio e que, mesmo após cometerem os roubos, voltam a ser vistos nos mesmos locais. Para nós que jogamos aqui, sempre sofremos isso. Quando chega a viatura, eles procuram saber com quem está trabalhando em tal lugar para poder deixar com a pessoa. E quando a pessoa não está a controlar bem o carro, é bem possível encontrar que o carro já sofreu uma das peças. Não tem nenhum dia que passa sem sofrermos essas cenas. Aqui roubam tudo, quando falamos em peça de carro. Esses ladrões daqui fora, mesmo ele pegar hoje, é bem possível ele ver de novo hoje a voltar. Então eles não têm como acabar com aquilo ali, porque uma vez sempre sabe dizer, quando tira uma coisa para lá,
mesmo hoje vai voltar a fazer o mesmo. O que é que a polícia pode fazer para minimizar esta situação? Isso é só trabalhar com eles quando for a pegar um deles para poder aprender e dar uma lição que não pode voltar mais a continuar a fazer o mesmo. Perante este cenário, apelo às autoridades para reforçarem a vigilância policial e adotarem novas medidas que garantam maior proteção das viaturas e tranquilidade dos cidadãos. Olhamos agora para a venda informal. O Conselho Municipal da cidade de Maputo prossegue com a retirada de vendedores e também lavadores de carros dos passeios no terminal de transporte do museu. O Conselho Municipal da cidade de Maputo prossegue a operação de requalificação do terminal do museu, depois de, nesta quarta-feira, ter retirado os polidores de viatura. Hoje, a intervenção incluiu sobre os vendedores de comida que ocupam os passeios. Segundo o porta-voz, José Ganhani, a medida faz parte do processo de requalificação e reorganização da cidade. O Conselho Municipal apela que os vendedores abandonem o local de forma ordeira e voluntária, garantindo que não pretendem recorrer ao uso da força. Esta é uma atividade rotineira. Neste local em concreto fazemos esta atividade quase já há um mês, mas nas últimas 2 semanas começamos a realizar uma atividade de sensibilização mais intensa, onde solicitamos a todos os vendedores deste local para que possam se dirigir aos mercados. Como sabem, Sua Excelência o Presidente lançou esse desafio de organizar a questão da venda informal. A venda informal deve ser organizada, não combatida. Daí que, junto à direção dos mercados e feiras, fez diligências para registrar a todos os vendedores deste local para que decidam os mercados. Temos muitos mercados disponíveis, não só este mercado do museu em concreto, mas temos muitos outros mercados que são esses onde eles vão desenvolver as suas atividades. Quando chegamos a este ponto já é o grave, porque, como dissemos, estamos a fazer trabalho de sensibilização. Nada a polícia municipal faz antes de sensibilizar. Sensibilizar, mesmo no momento em apreço, de perceber que há alguns vendedores que ainda persistem em ficar no local. E quando já acontece isso, nós víamos a obstrução total do passeio. Os estudantes das escolas secundárias, Josina Machera, assim como o Instituto Comercial, tinham de usar a estrada como um local para poderem caminhar. E havia um conflito natural entre o peão e o automobilista, porque os passeios estavam totalmente obstruídos. Neste momento, eles usam os passeios como podem ver, todos estão a usar os passeios para a sua caminhada e os mercados estão disponíveis. O problema concreto é dizer que quer vender aqui no mercado museu. Temos muitos mercados disponíveis na cidade de Maputo e a direção dos mercados vai fazer o rastreio e vai direcionando cada vendedor para um mercado específico. No entanto, os vendedores contestam a decisão, alegando que naquele local é onde conseguem garantir o sustento das suas famílias e afirmam que o mercado já está lotado. Vai para chave sai numa passeio. Algo chave se vou ter caminho chumo já vai estava nem caindo que se já nem chole. Abanuna vez lá vai chave se caixão. Aí não chumo. Vamos que vou cair lá de hoje para pensar aí na estive para aí. Aí estive. E como era seu corpo tu era o suana. Agora o dia vai chamar a ficha, vai chamar a prova, vai chamar a chapa. Algo vai bem, vai como já para aí na estive. Que nós vivemos disto. Não vai sair. Vivemos disso, agora se eles querem nos tiram daqui, nós sabemos, em Moçambique, na África do Sul somos mandados embora, em Moçambique também estão nos mandar embora, agora vamos para onde? Pelo menos o presidente disse que com semeticais podemos viver, e esses semeticais vamos apanhar aonde? Disse com semeticais nós podemos viver em Moçambique, então esses semeticais ou ele vai nos oferecer nas nossas casas ou não sei o quê. Não tenho como, eu vivo daqui mesmo. Vão levar as coisas como eles vivem, assim, de roubar as coisas das pessoas. Vão levar, irem comer, associar com a família deles. E quando estamos aqui mesmo? Alguns chegam mesmo a dizer que não vão abandonar o passeio e que resistirão caso sejam obrigados a sair, insistindo que não tem outro local para trabalhar. É que muito mais, teremos que lutar com eles. Se formos para morrer, vamos morrer, não tem problema. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Nós vamos lutar. Não tem como. Vamos ir para onde? Não tem como. Querem nos tirar, não estão nos dar trabalho, não estão nos dar outra coisa para fazer. Eu já terminei 12º. Estou aqui a vender para poder ganhar qualquer coisa para em casa, poder ajudar em casa, voltar com pão. Mas eles estão a nos tirar. Não percebo porquê. Tiraram também aqueles que lavam carros. Muitos desses que lavam carros, outros já eram surmáticos, outros drogados, outros até roubavam. Deixaram essas vidas para se concentrar em lavar carros, fazer outra coisa. Tiraram-lhes também. Não entendemos porque estamos a abdicar de direito. Nessa cidade temos um presidente, temos partido. Estamos a seguir um partido. Votamos antigamente.
Voltamos para quê? Para Venâncio, não conseguimos. Nos deram que a Frelimo. Não votamos a Frelimo, mas ele que está no poder, ok. O que a Frelimo está a fazer por nós? Nada. Ao contrário, está vindo nos expulsar aqui. Está a pedir socorro. E a quem veio da África do Sul e viu nestes passeios uma oportunidade de emprego, principalmente para voltar à sua província de origem, porque não é daqui de Maputo, mas agora com a retirada não sabe como irá regressar à sua província. Por exemplo, eu estava a voltar da África do Sul. Tipo, ainda nem cheguei em casa de gás. Tipo, chego em capital, encontro uma senhora, tipo, me dá negócio para eu estar a operar, para conseguir ter dinheiro de ir para casa. Então estou a começar a trabalhar, chego aqui nessa esquina, estou a me chachar. Estou sem opção. Fico sem palavra quanto a isso. Porque a ideia era de operar para conseguir ter dinheiro de chapa. E bazar em casa, já que estou lá, bom time, bazar em casa com uns sapão, aí pão, sei lá, essas coisas. Há quanto tempo ficou na África do Sul? Tinha 3 meses, apenas 3 meses. E assim que estão a vos retirar, o que é que vai fazer? Qual será a tua outra opção para conseguir juntar dinheiro para voltar para casa? Não sei, talvez vou roubar, não sei, exatamente, não sei. A operação de reorganização do terminal do museu deverá prosseguir nos próximos dias, enquanto os vendedores e o Conselho Municipal mantêm posições diversas quanto à ocupação dos passeios. Portanto, o Conselho Municipal da cidade de Maputo prossegue com a retirada de vendedores dos passeios do terminal de transportes do museu. Olhamos agora para produtos alimentares provenientes da vizinha África do Sul. A Associação dos Moqueristas garante que o mercado grossista moçambicano dispõe de produtos alimentares suficientes. A crescente onda de violência na vizinha África do Sul preocupa centenas de moçambicanos. Entre os mais afetados estão os moqueiristas, que dependem do comércio transfronteiriço para o exercício de suas atividades. Estes relatam medo, insegurança e prejuízos causados pela onda de xenofobia. O presidente da Associação dos Moqueiristas a nível da cidade de Maputo, Sudekar Novela, assegura que atividades estão a decorrer na normalidade apesar do medo e assegura que produtos provenientes da África do Sul no mercado grossista são suficientes para responder à procura. O balanço que a gente faz é de que a situação está minimamente calma, sobretudo nas nossas vias, tanto para os mercados de Sitipe em Joanesburgo como para Joana Market em Pretória, bem como os caminhos que vão dar às várias farmas na África do Sul. Ainda essas vias ainda não foram atingidas, ainda não foram atacadas. Por essa razão, continuamos a fornecer produtos no mercado grossista de Impito. Mas tudo isso fazemos sob ambiente de medo. Sempre paira-nos o medo desses ataques, porque é bem possível um dia também assaltar essas nossas vias. Asseguro. Tem produto. O mercado está bem abastecido. É por isso, até agora, mesmo os preços estão estáveis. E relata desafios inerentes à atividade exercida no âmbito da instabilidade que assola o país. O desafio é mesmo esse medo, não é? É mesmo o medo, porque a gente não anda assim à vontade, não andamos tranquilos, porque sempre que estamos a andar, não sabemos o que é que à frente vamos encontrar. Não sabemos o que é que atrás, ao regresso, poderemos encontrar. Então, este é o grande desafio.
Mas mesmo assim arriscamos. Arriscamos porque eu não sou ganha-pão e também não queremos deixar o nosso consumidor sem produtos que precisa. Por essa razão, tentamos manter o nosso ritmo de abastecimento do mercado. Por outro lado, vendedores do mercado Compone ressentem-se da subida dos preços de produtos básicos. Há uma preço madura. Algo é azimbeto, tinha da dula, já tinha já 500, mas a mana 450. Quase me chama um quaio, está aí de já dura. Porque vale a jona, a cana van vai comprar vai tsivula mchumo, mas a jona iko mchumo. Porque mchumo a vanhu lava va tirhela jona va hlongoliwe vanhu va jona. Se kombela mfumo wa hina swa ku u vona yini hi mchumu swi hanyisaka swona ke. A va makwezi va dlelele wa joni, mas a nga responderi nchumu. Loko va vuya lomu pora va tataniwa nthonthonthon va hundzisa ku xika va kunguka marhama. A hi kombela vona solução ya vamakwezi va hina leswi va hlophiwaka a joni. Mas hina vanhu va joni va kola vabunu vanhu va joni va tshama ku haleni va eketeri tiyindlu kolu. A leswi swa ku khwela ka minchumu hayi mhaka xinofobiya xana swi khwele hi khale a minchumu nga cuka leswi ni nga xava leswi a le n'wana hosi hanya swi minchumu ya se makamba cani lawa i tirhini tala a swichukela ni nga xava swi kwihi ni xaveni swichukela i 20 leswi wa swi vona a hi 50 assim lo ambala ku ya mudla mesmo. Os produtos estão um pouco assim puxados. Cadê essa confusão de facto? Não está para menos, mas ainda dá para a gente trabalhar. Só que está um pouco puxado. Essa altura, pelo menos, a cebola estaria mesmo já a arear de uma boa forma. A instabilidade na vizinha África do Sul abriu espaço para a subida de preços de produtos de primeira necessidade. Vamos olhar para a transformação digital. Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, junto com o Governo, reafirmaram o compromisso de não deixar ninguém para trás. A Federação das Associações Moçambicanas das Pessoas com Deficiência, FAMOD, em parceria com o CIPESA, promoveu esta quinta-feira em Maputo uma conferência para refletir sobre a inclusão das pessoas com deficiência na transformação digital e na era da inteligência artificial. É um evento em que nós pretendemos refletir sobre a inclusão das pessoas com deficiência na transformação digital em Moçambique. Então nós sabemos que Moçambique e o mundo todo neste momento estão diante de uma verdadeira transformação e evolução digital, né? Com o advento da inteligência artificial, então tudo isso veio acelerar os processos de inovação, mas também veio trazer grandes desafios, né? E o nosso país também está num momento de grandes reformas na área de transformação digital, e nós vimos que era uma oportunidade de nós trazermos os diferentes atores para juntos refletirmos como é que podemos garantir que esta transformação digital é inclusiva, né? Como podemos garantir que a transformação digital que nós estamos a tentar desenvolver em Moçambique seja inclusiva logo do princípio, né? Porque muitas vezes é isso que o grande erro está aí. Nós pensamos na inclusão das pessoas com deficiência no fim, né? Pensamos na inclusão depois de termos construído todas as estruturas, né? Todas as normas, todas as políticas. Então, essa é a reflexão que nós queremos trazer, né? Então, dar às pessoas com deficiência também a oportunidade de terem uma voz na transformação digital. O encontro reuniu representantes do governo, sociedade civil, setor privado e organizações de pessoas com deficiência para debater formas de garantir que a inovação tecnológica não aprofunde desigualdades, mas promova acessibilidade e igualdade de oportunidades. O fosso digital para as pessoas com deficiência é maior em relação aos demais. Em termos de conectividade, em termos de acesso a próprios
aos próprios materiais, acesso a computadores, acesso a telemóveis, o fosso que as pessoas com deficiência enfrentam é maior. Isso ficou claro com os dados do censo de 2017. É verdade que já passa algum tempo desde lá, mas a verdade é essa, o fosso digital que as pessoas com deficiência enfrentam é maior. E também as tecnologias que estão a ser desenvolvidas, muitas vezes, tecnologias que nesse momento, por exemplo, suportam serviços públicos, os websites, as plataformas, né, de finanças, né, muitas dessas também continuam a ser desenvolvidas sem considerar as necessidades das pessoas com deficiência. Então, e de fato, como bem indicou, os dados mostram que mulheres com deficiência têm ainda mais dificuldades. Quando olhamos para este fosso digital na perspectiva de mulheres com deficiência, torna-se ainda maior. Menos mulheres com deficiência conectadas à internet, menos mulheres com deficiências com acesso a um telefone inteligente, menos mulheres com deficiência com acesso a computadores. Então, é exatamente isso que nós queremos ver, como é que podemos tentar resolver, né? O nosso papel como FAMOD é procurar continuar a ter dados, a procurar continuar a chamar a atenção do governo, mas também dos prestadores de serviços, sobre esse fosso que nós estamos a criar. Vemos como é que podemos intencionalmente resolver. Na ocasião, foi defendido que a transformação digital deve ser concebida com base nos princípios da inclusão, acessibilidade e equidade. O governo reafirmou o compromisso de não deixar ninguém para trás e destacou que está a desenvolver a Estratégia Nacional de Inclusão Digital. Num país em vias de desenvolvimento como o nosso, os desafios são múltiplos. Ainda enfrentamos limitações ao nível de infraestruturas tecnológicas, de acesso à internet, da literacia digital e, de forma particular, da acessibilidade das plataformas e serviços digitais. Para as pessoas com deficiência, esses desafios são frequentemente ampliados por barreiras físicas, sociais e tecnológicas que dificultam a sua plena participação na sociedade. A Constituição da República protege as pessoas com deficiência, assegurando que, na atual dinâmica de crescimento e desenvolvimento socioeconômico nacional, ninguém fique para trás no usufruto dos benefícios da transformação digital. De igual forma,